Fala pessoal, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez a uma aula ao vivo. Hoje vamos resolver algumas questões de direito administrativo e também questões de direito constitucional. Então vamos lá, vamos para a primeira questão aí da banca Consulpan. Foi uma prova realizada em Olinda, no Ceará, no ano de 2019, então aí uma questão bem recente, certo? Acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal, julgue os itens a seguir. 1. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. 2. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a soberania, a independência nacional e a não intervenção. 3. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E aí ela diz que é correto afirmar que, olha só, olha o estilo dessa questão, tá? Ela coloca 3 alternativas e depois, em mais 4 alternativas, ela pede para vocês mostrarem qual que está errada, qual que está certa, tá? A gente tem o seguinte, ó, o gabarito dessa questão é o gabarito item A, ok? A questão aqui ela está cobrando a parte do título 1 da Constituição Federal. Vou mostrar para vocês onde está o assunto, tá? Para vocês estudarem. O título 1 ele trata dos princípios fundamentais, que vai do artigo 1º ao artigo 4º. Então, bem comecinho da Constituição, né? Professor, onde é que eu acho a Constituição? É só você digitar aí no site do Planalto, Constituição Federal. Busca lá, clica na opção site do Planalto, que é o site mais confiável e mais atualizado, tá? O item 1, ele tá certo, tá? Tá lá no artigo 4º, ó. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, tá? Aí vem um rol dos princípios, mas a questão diz aqui, ó, buscará a integração econômica, política e social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma sociedade latino-americana de nações, ó, conforme diz aqui, ó, tá? Essa parte aqui que cobrou lá o parágrafo único, certo? O item 2, ele está errado, tá? Constitui objetivos da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais. E 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá? Então, aqui a questão trouxe que constitui objetivos da República Federativa do Brasil, soberania, tá? E soberania não é objetivo. Soberania não é verbo, tá? E depois tem um mapa mental aí pra gente pegar essas distinções aí e não ter perigo de a gente errar na prova, certo? Aí aqui traz o artigo 1º, que traz os fundamentos, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E o item 3 também está certo, tá? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E foi o que a questão afirmou aqui para nós, ó, o item 3, tá? Então, ó, a assertiva 2 é falsa, que é o que a gente viu aqui, ó. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a soberania, independência nacional e não intervenção. Como é que a gente vai fazer para não errar isso na prova? Eu falei que a gente ia trazer as questões para vocês e também ia trazer os mapas mentais, né? Todo mundo está vendo esse mapa mental aí? Fundamentos da República Federativa do Brasil. Fundamentos, tá? A gente tem uma palavrinha-chave, que é o sociediva plu, tá? Que são as iniciais do artigo, ó, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
e pluralismo político, tá? Então, isso aí vocês já podem fazer as anotações, ou fazer um print, ou bater uma foto e depois passar aí nas anotações de vocês, tá? Essa questão ela trouxe, vou apresentar para vocês aí os 3 mapas mentais do título 1 da Constituição ali, que eles são simples, tá? Mas as bancas sempre costumam cobrar e sempre costumam trocar os conceitos. Tanto é que nessa outra questão aqui, nessa primeira questão, ó, o item 2, ele misturou conceitos com fundamento, tá? Então, eu trouxe os 3 mapas aí para vocês para ninguém errar esse tipo de questão na prova. E esse é o primeiro mapinha, Sociediva Plu, ok? Todo mundo conseguiu bater uma fotinho aí? Beleza, então tá. O outro mapinha aqui, ó, objetivos, tá? Os objetivos, eles começam com verbo, tá? Então, objetivo, verbos. Fundamentos, Sociediva Plu. Objetivo são os verbos. Objetivo é aquilo que a gente ainda quer alcançar. A gente não tem, a gente quer alcançar, tá? Então, ó, a gente tem um mnemônico aqui, né? Com garra, erro pouco, tá? Que forma as palavrinhas, as iniciais das palavras mais importantes aí dos fundamentos, tá? Ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá? Então, com essas iniciais, né, a gente consegue fazer a distinção do que é um princípio e do que é um objetivo, tá? E na próxima questão, que eu não coloquei o outro mapa aqui para ele não se repetir, a gente vai ter também as relações internacionais, tá? Que também é cobrado e a gente precisa ter um mnemônico aí para não ter perigo de errar essa questão. Sigamos, pessoal. Tem mais um mapa mental, mas eu vou explicar na próxima questão, tá? Que também cobrou o assunto. Então, gabarito da primeira questão, gabarito A, certo? Questão número 2, Consulpan, Olinda aí do Ceará 2015, tá? Também cobrou lá o título 1 da Constituição. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, dentre outros, pelos seguintes princípios. Exceto, ó, esse exceto aqui está dizendo que uma das alternativas aqui não está na Constituição, certo? Várias alternativas estão, uma não está na Constituição. E aí a gente tem que identificar qual é. Item A, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Item B, constituição de uma sociedade livre, justa e solidária. Item C, independência nacional. Ou item D, autodeterminação dos povos. E aí? Gabarito da questão, gabarito B, tá? Onde é que está o erro aqui, ó? Não é Constituição, tá? Não é Constituição, a gente já vai ver aqui. Olha só. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional a gente tem? Tem, ó. Independência nacional tem. Vamos lá. Prevalência, vamos ver quais os outros ali. Repúdio ao terrorismo e autodeterminação dos povos. Ó. Repúdio ao terrorismo tem e autodeterminação dos povos, tá? O que não é esse aqui, ó. Constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, ok? Ó, vocês podem observar que não está aqui, certo? Beleza? Então, essa é a importância do mapinha para vocês, beleza? Ó, tá aqui, ó, aqui o mnemônico desse artigo aqui da Constituição para vocês, o artigo 4º, ó. Ainda não comprei recos. E aí traz, ó, autodeterminação dos povos, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, repúdio ao terrorismo e racismo,
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e solução pacífica de conflitos. Certo? Tranquilo, né? Essas questões são bem simples, pessoal. Se vocês aí conseguirem repetir esses mapinhas mentais aí várias vezes, vai ficar bem tranquilo para acertar essas questões aí do título 1, que é ali do artigo 1º ao artigo 4º. Questão número 3, também de Olinda aí da Consulpan 2019, tá? Relativamente aos direitos individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. Agora, a questão já veio pedindo a alternativa correta. A. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, mesmo que não haja dano. Item B. A lei assegurará aos atores de inventores industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Item C. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei estrangeira, em benefício do cônjuge ou dos seus filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Item D. A prática de racismo constitui crime passível de fiança. Então, uma questão aí de 2019. O item A ele está incorreto porque, olha só, artigo 5º da Constituição, tá? Aqui a gente já está no título 2º da Constituição, Direitos Individuais e Coletivos, que é onde estão o maior número de questões, tá? O artigo 5º é um dos artigos mais importantes, o artigo mais importante da Constituição, e ele é bem extenso, tá? Então diz o seguinte, ó, no caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular. Então, por exemplo, se está pegando fogo num prédio, né? O bombeiro, a polícia militar, eles podem entrar aqui pelo meu prédio para salvar, digamos, as pessoas que estão no outro prédio, certo? Se eu não estiver em casa, eles podem arrombar a minha porta? Pode. E aí eles vão indenizar se tiver dano, tá? Não se não houver dano, como trouxe a questão aqui, ó. Mesmo que não haja dano, tá? Então, se houver dano, eles vão indenizar, eles vão arrumar a minha porta. Se não houver dano, eles não vão arrumar, certo? Não tem por que o Estado me indenizar por uma coisa que eu não tive nenhum prejuízo, né? Se eu estava em casa, abri a porta, o pessoal foi ali, abriu a janela, socorreu todo mundo, o máximo que deixaram foi mais cinzinha aqui no chão da minha casa, né? Então não teve problema, não precisa indenizar, certo? O item B tá certo, tá? É o nosso gabarito. E aí trata dos direitos, digamos assim, direitos autorais, né? Direito de proteção à marca, direito de proteção se você inventou alguma coisa, né? Se você, vamos supor, descobriu a vacina do coronavírus, aí ela foi patenteada, então você tem o direito àquela fórmula secreta e assim por diante, tá? E é o nosso gabarito, ó. A lei assegurará aos autores e inventores industriais privilégio temporário para utilização, bem como proteção às criações industriais. Ó, que é importante, ó, que esse privilégio é temporário. Qual é o tempo? A Constituição não traz, só diz que é temporário, tá? A marcas, a propriedades das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Por isso que você não pode simplesmente pegar uma canequinha e botar o símbolo da Nike e sair vendendo. Por quê? Porque tem essa proteção de direito de quem criou a marca. Tranquilo? O item C está incorreto. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulamentada pela lei brasileira. E a questão disse que é pela lei estrangeira, certo? Então não é errado, é pela lei brasileira, em benefício ao cônjuge, né, a esposa ou o marido,
ou em benefício aos filhos, sempre que não seja favorável à lei pessoal do decurso que foi da pessoa que faleceu, certo? Então, ó, sempre lei brasileira quando a pessoa vier a falecer. Está lá na Constituição também, no artigo 5º, certo? Importantíssimo esse artigo aí para vocês irem bem na prova, tá? Item D. Também está incorreta. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. E eu trouxe aqui para vocês um mapinha, porque isso aqui também costuma ser questão de prova. Quais são os crimes que são imprescritíveis, certo? E os insuscetíveis de graça e anistia. Então, trouxe um mapinha para vocês aí. Então, ó, imprescritíveis, racismo e ação de grupos armados, civis ou militares. E os insuscetíveis de graça e anistia é o 3TH, né? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e os crimes considerados crimes hediondos. Olha só, mais uma questão aí da Banca Consulpan 2019, Prefeitura de Viana, auditor de controle interno. O artigo 5º da Constituição atesta que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Sobre esse artigo, assinalem o item correto. Então aqui mais uma vez a questão está pedindo o item correto, tá? Então eu recomendo que quando a questão pedir o item correto, vocês destaquem bem grande, assim, ó. Façam um destaque bem grande, porque às vezes você lê a alternativa correta e marca e a questão está pedindo a incorreta, tá? Então tem que se atentar a isso. Todos serão obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. B. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. C. O anonimato é obrigatório. E D. Todas as alternativas estão corretas. Essa é tranquila. Ó, vamos lá, pessoal. A alternativa A está incorreta, tá? Não restringe esse direito aos servidores públicos. Ó, ninguém será obrigado, tá? Ninguém será obrigado e não, como trouxe a questão, ó, todos são obrigados. Então a palavrinha que está dando erro, ó, tá? Todos. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá? O item B, o nosso gabarito aí está correto, ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, ó, todos esses itens aqui estão no artigo 5º da Constituição, da Constituição Federal, ó. Se vocês não lerem esse artigo 5º várias vezes, vocês vão se dar mal na prova, tá? O item C, tá? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E a questão disse que o anonimato é obrigatório. Errado. E o item D diz que todas as alternativas estão corretas. A gente já viu que tem alternativa que não está correta, né? Então, o gabarito dessa questão, gabarito item B. Pessoal, essa aqui é uma questão multa. Isso aqui é questão que quem leu o artigo 5º 2 vezes não erra. Então é necessário que vocês façam a leitura, certo? Mas essa questão e a próxima, e aí eu já encerro a minha parte da noção de direito constitucional, tá? Separei 6 questões, a outra é bem legal, a outra é alguns termos do artigo 5º que regula o concurso público, então é interessante para vocês que estão prestando o primeiro concurso. Nos termos da Constituição Federal, considere-se o que dispõe o artigo 30. Compete ao município organizar e prestar o serviço de: item A, segurança pública de forma direta ou delegada. B, saúde pública mediante a delegação de competência federal. C, transporte urbano de forma centralizada ou descentralizada. E D, educação básica mediante delegação de competência estadual. Tá aí a questão antiga, olha só, 2021, essa questão. E aqui, pessoal, ó,
é o que a questão efetivamente cobrou, ó, o que compete ao município. Ó, o Cid falou que o Cid tá afiado, aí, ele falou que tá com tá com um cronograma de estudos aí, tá? Esse artigo 30 aqui foi o que efetivamente a banca cobrou, tá? Que são as competências do município. Também é necessário o estudo, tá? O artigo 29, 30 e, se eu não me engano, o 31, eles são competências do município, competências do estado e competências da federação, tá? Eles são praticamente a mesma coisa, muda um ou dois itens, tá? E a questão que compete exclusivamente ao município é isso aqui, ó. Transporte local, transporte coletivo local, tá? Que é o gabarito da nossa questão aqui, ó. Onde é que tá? Aqui, ó. Transporte urbano de forma centralizada ou descentralizada, que é o transporte urbano local, ok? Gabarito da questão, gabarito C. E a última questãozinha, tá? É questão de 2019, aqui da minha bela Santa Catarina, questão de agente administrativo, certo? Olha só. O concurso público é um instrumento de recrutamento de pessoas pela administração pública, que presta justa homenagem aos princípios da impessoalidade e eficiência. Nem vou me atentar a esses princípios aqui, tá? Sobre o tema, considerando os dispositivos da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Item A. O prazo de validade do concurso público será sempre de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Item B. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de título será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Item C. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de título, de acordo com a natureza e a complexibilidade do cargo. Todavia, a investidura em empregos públicos não se submete à prévia aprovação em concurso público, sendo necessário apenas que a contratação se dê conforme as práticas ordinárias do mercado. Item D. As nomeações para o cargo em comissão, declaradas de livre nomeação e livre exoneração, são exceções ao recrutamento por concurso público, sendo que referidos cargos em comissão podem ser criados para qualquer tipo de atribuição. E o item E. É possível a concessão de funções de confiança para servidores ocupantes de cargo efetivo e de cargo em comissão. Questãozinha bem extensa, acabamos de ler, a gente nem lembra mais o que a questão está pedindo, né? Então é uma questão que a gente tem que ir alternativa por alternativa, né? Ver o que o enunciado da questão está pedindo a alternativa correta, então nós temos que encontrar erros. Aí a gente volta alternativa por alternativa, encontrando os erros. Vamos lá? Olha só. Aqui está dizendo, ó, o prazo de validade do concurso público será sempre 2 anos? Não, ele é até 2 anos, olha só. O prazo está lá no artigo 37 da Constituição, trata um pouco também da parte de direito administrativo, artigo 37, mas é o seguinte, ó, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Quer dizer que ele pode ser de 1 ano, ele pode ser de 1 ano e meio, ele pode ser de 6 meses, tá? Até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, se ele é de 1 ano, vai prorrogar uma vez por igual período. Se ele for de 2 anos, vai prorrogar uma vez por igual período. Beleza? B. O B é o nosso gabarito, tá certinho, ó. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aqueles aprovados em concurso público de provas ou de provas de títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego em carreira. Então, vocês que estão aqui assistindo essa aula, Alice, o Cid, a Conceição, o Emanuel, vocês passando nesse concurso público, tá? Dentro do número de vagas, obviamente,
Se daqui 6 meses a prefeitura abrir novo concurso para o mesmo cargo de vocês, vocês têm prioridade de serem chamados em relação aos novos concursados, certo? O item C está errado porque diz o seguinte: a investidura em emprego, encargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Até aqui, ok. De acordo com a natureza e a complexibilidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para o cargo de comissão declarado de livre nomeação e exoneração, tá? O erro aqui da questão é a palavra emprego, certo? D, também está errado. Os cargos em comissão não poderão ser criados para qualquer atribuição. Está dizendo que pode ser criado, né? Mas eles não podem ser criados para qualquer atribuição. O que é um cargo em comissão? Um cargo em comissão vamos supor, o prefeito, né? O prefeito ele pega, bota um cara aí para ser secretário da educação, secretário da saúde, né? Mas ele não pode, por exemplo, pegar um amigo dele e botar um amigo dele para, vamos supor, ser guarda municipal. Por quê? Porque são serviços fins, né? São a prestação direta do serviço público. Aí ele não pode. O cargo em comissão é somente para os cargos de direção, chefia e assessoramento, né? Então ele pode botar uma pessoa para assessorar os guardas municipais, ok, não precisa passar concurso público porque é um cargo em comissão, só que ele não pode botar diretamente na função fim, né? Que é a função de prestar o serviço para a sociedade. Aí tem que ser por concurso público, né? O mesmo acontece nos estados, né? Não pode botar qualquer pessoa como policial militar, por exemplo, os amigos do governador, né? Eles não podem ser policiais militares, eles têm que passar o concurso. Mas o chefe, né, o alto escalão, o chefe de secretário de segurança, né, o secretário de segurança do estado, sim, é uma indicação, ok? Que é um cargo em comissão. Um cargo efetivo é as pessoas que estão prestando concurso público. E o item E está errado porque as funções de confiança são um percentual que o servidor efetivo, o servidor concursado recebe para, além de, vamos supor, o exemplo de guarda municipal que eu dei agora, além dele ser um guarda municipal, ele, digamos, ser o supervisor dos guardas municipais. Então ele vai receber um 20%, um 30%, um 40%, de acordo com as atribuições extras que ele desenvolver. Porém, ele continua sendo guarda municipal. A única diferença é que ele tem a função de supervisionar os outros e por isso ele recebe um pouquinho a mais. Isso não é para sempre, enquanto ele for o supervisor. Amanhã trocou o prefeito quer botar um outro cara como supervisor, ele pega, continua sendo guarda municipal, só perde a sua função de confiança, só perde o seu extra, mas não perde o seu salário, não perde nada. Então, o gabarito da questão, gabarito B. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier, tá? Então, quero deixar os parabéns aí para quem está assistindo essa aula, que está procurando uma melhoria, né? E vocês estão no caminho certo.